E aí, galera do canal Rasfla 80, beleza? Tô chegando aqui na área para trazer as informações e notícias do Flamengo nesse domingão maneiro aí. Domingo de Ramos, hein, galera? Galera aí que é cristã aí, né? Que curte ir uma igreja e tal. Hoje é domingo de Ramos, porque semana que vem vai ser Páscoa, né, galera? Sexta-feira Santa, essa Páscoa no domingo, os ovinhos de Páscoa, vai ter muito chocolate aí. É isso aí, a gente vai estar aqui trazendo as informações, trabalhando para vocês aí, entendeu, galera? Então, para vocês aí, bom domingo de Ramos em família aí. Valeu, galera, é isso aí. Vamos de notícias do Mengão, porque hoje o Flamengo treina normalmente, folga foi ontem, hoje tá todo mundo aí batalhando, correndo atrás do seu espaço, né? Os reservas aí correndo mais que os titulares, né? Léo Jardim botando a galera pra ralar aí, porque logo teremos jogos do Mengão, né, galera? E a ansiedade é você ficar naquele frisson pra chegar o jogo. Tá acabando, meu coração, ó, tá começando a bater mais forte, porque a gente é movido pelo Mengão, né, galera? Então, dia 2 aí, a gente tem um Bragantino fora, todo mundo já sabe, é uma quinta-feira às 21 horas, vai ser lá na casa dos caras e a gente vai trazer aqueles 3 pontos maneiro que a gente precisa, né? Como eu sempre digo aqui, passar aquele cheirinho verde lá, né? A gente precisa assumir a liderança aí antes que chegue a Copa, né? Lembrando que a gente tem um jogo a menos que o Palmeiras, coisa e tal, coisas que vocês já sabem, só tô dando uma retocada aqui para vocês lembrarem, né, galera? E tem Cusco também, né? No dia 8/4, é uma quarta-feira às 9h30 da noite, que perdeu seu técnico, né, galera? Notícia importante. Perdeu o técnico aí, foi para outro time do Peru, né? Treinar outro time do Peru. E provavelmente eles vão estar com o técnico interino aí contra o Flamengo no dia 8. Isso é bom pra gente, né? Apesar da gente jogar numa altitude bacana lá, que isso influencia totalmente o jogo. Mas a gente vai ter essa vantagem, né, galera? Quando um técnico sai, as coisas modificam um pouco, né? Técnicas diferentes de lidar com jogadores, posicionamento em campo, tática e tal. Então isso favorece o Flamengo de certa forma, né, galera? Então isso é muito importante comentar e a gente vai estar aqui fazendo aquela resenha no dia 8, no dia 2, né? Que esse canal do YouTube também é um canal de resenha, vamos bater papo com a galera, sempre lembrando isso, que é a parte mais importante. Esse canal aqui traz notícia, traz informações, mas a resenha é a melhor parte, né? Conhecer vocês aí, bater um papo no chat, a gente tomar aquele chazinho gaseificado, né? Biricutil, tal, né? Isso é bem importante e bem bacana, né, galera? Então, é isso aí, vamos seguindo mais aí. E galera, time sub-20 do Flamengo arrebentou. Podia ter arrebentado mais, mas ficaram em segundo lugar aí, né? Porque disputaram a Copa aí, né? Sub-20, né? Do Flamengo, que vocês sabem aqui que eu trago todas as informações, né? Infelizmente perdeu a final aí, galera, para Real Bet, né? Então fez uma campanha sensacional em sub-20, porque apesar de ter perdido, ganhou de grandes clubes, galera, aí a garotadinha aí, né, crescendo. E vou fazer um comparativo. Eu não sei se era por falta de informação, não sei se tinha esses campeonatos nessa época, dessa magnitude, né? Mas na década de 80 você não recebia muito essas notícias, né, de campeonatos que o Flamengo disputava fora. Bem, convenhamos que mal o Flamengo disputava o profissional fora, né? Tinha muitos jogos da Libertadores que o Flamengo perdia na década de 80, né, 90. Apesar da gente teve aquele brilhantismo, né, em 81 aí, campeonato mundial e tal, mas a gente ficou num jejum muito grande até 2019, né, para o Flamengo ter aí um
um outro título internacional, né, galera, de Libertadores, né, falando especificamente de Libertadores. Mas o que eu tô fazendo esse comparativo? Porque trazendo a notícia aí do Sub-20, ficou em segundo lugar, né, perdendo aí pro Real Betis de 3-1, né, o Sub-20, e a gente fica, né, atento e sabendo dessas notícias, né? Eu não lembro da minha época ter esses campeonatos que o Flamengo disputava, e isso eu acho super interessante, e isso também super importante, né, para o Flamengo aí, né, divulgar que a nossa base vem estar forte, né? Eu lembro que nós fomos campeões, né? Bem lembramos aí, né, no ano de 2024 e 2025, né, dos 2 anos passados, nós fomos campeões sub-20, galera, e tem muita gente do sub-20 que está sendo aproveitado hoje no profissional, e assim sucessivamente, né, tem a categoria sub-12, que futuramente vai passar, né, a galera vai continuar no sub-20 e vai chegar no profissional, né? Então essa galera que disputa esses campeonatos, né, continentais, digamos assim, disputa com Arsenal, PSG, né, Libertadores já no sub-20, isso é muito importante para dar cancha para os jogadores, né? Entendeu? Esses garotos sub-20 aí já vão amadurecendo, né, a dificuldade de jogo que é disputar com times internacionais, né? Logicamente, para eles estarem lá disputando esse Mundial, teve a disputa aqui continental, né? Argentinos, chilenos, colombianos, equatorianos, então assim, sub-20, o sub-12, galera, e eu fico muito feliz com isso, né? Fico muito feliz porque é importante para o Flamengo, divulgar a marca do Flamengo, dar cancha para os jogadores, e fazer com tudo, como um clube no conceito geral, ele aprimore, né? E tenha esse conhecimento aí de como fazer, né? Porque, como acabamos de falar agora, né, de 81 a 2019, eu vi muitos times do Flamengo perderem campeonatos na Libertadores, até mesmo na fase de grupo, porque não sabiam jogar Libertadores, né? Não tinha essa habilidade, né, essa maturidade para jogar Libertadores nesse intervalo entre 81 e 2019. Hoje nós temos, já jogamos mais campeonatos internacionais, né? Adquirimos bons jogadores, é claro, mas também temos jogadores que já sabem jogar com perde pressiona, né? A velocidade de jogo de hoje em dia, então a gente está começando a aprimorar essas técnicas que são desenvolvidas lá fora e colocando no futebol do Flamengo aqui, especificamente, né? Não, galera, o Flamengo também, falando sobre Libertadores, essas coisas todas, a infraestrutura do Flamengo, o Flamengo está querendo alugar, né, um avião e deixar à sua disposição. Não é comprar, hein, galera, né? Não vamos comparar com o cheirinho verde, não. Nós queremos simplesmente alugar um avião para deixar à nossa disposição. Provavelmente deve ficar envelopado, bonitão, lá com o logo do Flamengo. Cara, deve ficar muito lindo, né? Para a gente poder fazer essas viagens internacionais, não só do profissional, né, galera? Tem aí sub-20, tem aí o próprio sub-12, né? Possivelmente aí outras modalidades de esporte, talvez vôlei possa ser usado pelo Flamengo. Então vai ficar para a instituição Flamengo, né, poder aí usar realmente o avião, né? Então eu acho isso muito importante, economiza tempo, né? Não precisa ficar, de certa forma, buscando passagem aérea antecipada e tal, só combina com a instituição, né, de fornecimento de avião, né, a empresa aérea, e simplesmente Zé Fini, tranquilo, embarca tranquilamente e vamos pro destino que a gente precisa, né não, galera? Então é isso aí, tá? Tá rolando aí um papo do que o Lino tá ganhando muito mais espaço que o Cebolinha, né, que realmente o Lino tomou conta da posição ali esquerda do Flamengo, que
que o Cebola tá perdendo o espaço e tal, devido à quantidade de minutagens. Mas, galera, eu fui buscar essas informações mais apuradamente, né? Não só no site do Flamengo, mas também nos canais aí que eu assisto, e cheguei a uma reportagem bem bacana aí do paparazzo rubro-negro aí, né? Que, dando crédito até para ele, que ele trouxe uma informação bem bacana. Não é que ele esteja perdendo espaço, mesmo porque ele, o Jardim, gosta dele, do Cebola, né? Ele deu até aquela declaração de que ele queria sair do Flamengo, né? Ele está disposto aí a partir para novos horizontes e tal, novos desafios, mas o Flamengo conta com ele sim, gosta dele, né? Ao meio do ano ele já pode estar saindo, o contrato dele vai até 2026 desse ano, mas o Flamengo tem essa conversa com ele, né? De ainda querer aproveitá-lo, pelo menos é o que o Léo Jardim sinaliza, né? Não tem nada de contrato ainda de renovação por parte do Flamengo, não sei se pelo Cebolinha também, mas é importante destacar que, assim, eu particularmente, eu gosto muito do Cebola, né? Em certos jogos ele é decisivo, faz alguns gols, né? Aquele chute dele cruzado assim, né? Que vai lá no ângulo, eu gosto pra caramba, é driblador, que eu acho isso importante, né? Da assistência, apesar de que os números dele não tá tão bom, mas também não ter jogado com frequência, né? Então não dá muito pra gente poder avaliar de certa forma e fazer essa comparativa entre Lino. Até então, um tempo atrás aí, o pessoal tava querendo Cebola aí direto pelo Lino, tava ruim pra caraca. Então assim, eu acho que é um jogador importante para ficar no plantel do Flamengo, muito importante, porque ele tem experiência, né? Ele tem conhecimento, já conhece o Flamengo, já está ali inserido no contexto, é disciplinado, é um profissional, então eu acho que o Flamengo tinha que renovar com ele, tá, galera? Tinha que renovar, isso é importante, né? E é bem legal. E falando de jogador também, vamos falar de Luiz Henrique, galera, que o Flamengo tá sondando sim o Luiz Henrique, entendeu? E o Flamengo quer até apressar um pouco o processo para ver se consegue trazer ele antes da Copa, né? Porque o Flamengo tá com receio de que ele valorize pra caramba depois, após a Copa do Mundo, né? E a gente tá negociando com ninguém mais ou menos do que o Zenit, né, galera? Ninguém mais, ninguém menos do que o Zenit, é isso que eu quis dizer. Galera, Zenit, Luiz Henrique tá no Zenit, e a gente sabe que é aquela novela toda, né, de dificuldade para negociar com o Zenit, os valores são um pouco mais altos, salgados, e o Zenit tem aquele processo de dificultar a saída do jogador, aquela lenga-lenga, blá blá blá, tudo que o Zenit faz sempre quando negocia com o Flamengo, né? Então, já sabemos aí que tem cenas do próximo capítulo, apesar do Flamengo estar de olho nele, sondando, não tem nada certo, né? Porque o Zenit realmente é uma carne de pescoço, né, galera? Realmente é difícil aí. Patrocinador do Flamengo, galera. Flamengo tá top em patrocínio, chegando a 467 milhões na camisa, no calção, na meia, em tudo, galera. Então, assim, Flamengo aí tá com valor recorde, né, de arrecadação aí por patrocínio, e pode-se dizer aí que é um grande momento do Flamengo, né, em termos de patrocínio. Ele realmente conseguiu atingir uma marca histórica aí de patrocinador, e assim, à frente disso vem o BMG, né, que quase dobra aí o valor de patrocínio, foi renovado agora há pouco tempo, né, esse mês aí de março, e a gente tem que, sorrir de orelha a orelha, galera, porque o Flamengo tá realmente aí maravilhoso em termos de futebol. E o último assunto, galera, Léo Pereira deu aí uma entrevista, né,
falando aí sobre o erro dele, né, galera, naquele jogo contra a França e tal. E realmente, na minha concepção, vendo o lance assim meio que várias vezes, a gente vê que a técnica da França, eles foram muito rápidos. Eles têm um entrosamento muito grande. A gente não pode tirar mérito da França, né, galera? Então, assim, o Léo Pereira não conseguiu acompanhar o Mbappé? Não conseguiu. Mas quem consegue acompanhar o Mbappé nos dias atuais, né, galera? Ele é um velocista, ele é tipo um Bruno Henrique da vida aí, que ele é forte, ele é potente, né? Nós sabemos que ele tá entre os 5 melhores jogadores do mundo aí, né? Então, realmente, afirmar que foi uma falha é muita covardia desse pessoal da mídia aí, hein, galera? Não reconhecer que o adversário tem muito mérito. O Léo Pereira foi chamado para a seleção pelo Lancelotti por quê? Porque ele é um ótimo jogador para a posição, entendeu? Menos vazado no Flamengo e tal. Mas a gente está acostumado a jogos daqui. Os jogos da Europa são de alta performance. Então o ritmo é outro, né? Você vê que o Flamengo, quando jogou o Mundial, mesmo com o Léo Pereira, foi difícil, não foi fácil, né? Então eu acho que culpar simplesmente um jogador, eu acho muito cruel, né? Não é legal, não é sensato fazer isso, entendeu? Mesmo porque a disparidade é bem grande e a gente sabe que o time da França é excepcional, né, galera? Então é isso, nesse domingão bonito, vamos lá, dá seu clique, comenta aí, comenta, eu quero saber aí seus comentários aí sobre tudo que falei, acompanha no Instagram, acompanha no TikTok, aqui mesmo no YouTube, e a gente tá junto, galera. Bom domingo, valeu!